Meu nome não vem ao caso, mas a história que vou te contar pesa em mim há mais de 15 anos. Na época, eu só queria esquecer, fingir que nunca tinha acontecido. Hoje sinto que preciso colocar para fora. Talvez, falando dela, a lembrança perca um pouco da força. Tudo começou numa viagem de ônibus, daquelas bem longas que atravessam a noite inteira. Eu e meu filho, Lúcio, que na época devia ter uns 5 anos, estávamos indo visitar minha mãe. Lembro da agitação dele para entrar no ônibus e escolher o lugar na janela, mas que não durou nem meia hora. Logo ele apagou no meu colo, enrolado naquele cobertor fino e áspero que as companhias de viagem costumam dar. A poltrona do meu lado estava vazia. Eu torci para que continuasse assim, mas pouco antes da partida, uma senhora apareceu no corredor. Ela me pediu licença com um sorriso contido, e eu me ajeitei com o Lúcio para que ela pudesse passar para o assento da janela. Era uma mulher de aparência comum, seus 60 e poucos anos, cabelo bem penteado, uma bolsa de mão no colo. Nada nela chamava a atenção. A viagem começou. As luzes da cidade foram ficando para trás, e a estrada virou só um risco escuro cortando o nada. Depois de um tempo em silêncio, apenas com o barulho do motor, ela se virou para mim. O olhar dela passou por mim e pousou no meu filho adormecido. Criança dorme fácil em viagem, não é? A voz dela era suave, quase um sussurro. Um anjinho. É preciso ter muito cuidado com anjinhos assim. Eu só concordei com a cabeça, um pouco surpresa pela intensidade no jeito que ela falou. Não era só um comentário passageiro. Tinha uma coisa no jeito dela, uma seriedade que me deixou com a pulga atrás da orelha. Ela não precisou de mais nada, foi só eu concordar com a cabeça e ela começou a despejar a história dela. Eu sei bem como é, criei 2 meninos, sabe? Ela continuou, sem desviar o olhar do meu filho. Gêmeos, Fabrício e Eduardo. Não eram meus de sangue, mas no coração. No coração, eles eram tudo para mim. Peguei eles com meses de vida. A mãe, minha patroa, precisava de alguém para cuidar deles em tempo integral. Achei a história um pouco íntima demais para ser compartilhada com uma estranha. Mas o que eu podia fazer? Forcei um sorriso, esperando que a conversa morresse ali. Não morreu. Eles viviam numa casa enorme, daquelas com jardim e tudo. Os pais tinham dinheiro, muito dinheiro, mas não tinham o principal: tempo. Estavam sempre ocupados, viajando a trabalho, em jantares de negócios. E os meninos? Ficavam comigo. Eu que dava banho, que contava história para dormir, que soprava o machucado quando caíam no parquinho. A primeira palavra, o primeiro passo, eu vi tudo. Ela falava com um orgulho enorme, uma devoção que você quase podia tocar. Mas quando mencionava a patroa, o tom de voz dela mudava. Era sutil, uma coisinha de nada, mas o calor da voz dela sumia. A gente nunca entende os outros, não é? Ter tudo na mão para criar os filhos de perto e escolher não fazer. Ela suspirou, um suspiro longo, cheio de um julgamento que ela não se deu ao trabalho de esconder. Para mim era uma bênção, eles eram minha vida, e eu acho que de alguma forma, eu também era a vida deles. A mãe era só uma figura que aparecia no fim de semana. Às vezes, eu me ajeitei na poltrona desconfortável, tentei olhar pela janela, mas só via nosso próprio reflexo no vidro escuro. Eu, com Lúcio nos braços, e ela, me observando esperar o fim de uma história que eu não pedi para ouvir. Mas tudo desandou de verdade quando o patrão morreu. Ela disse, e a voz dela baixou, ficou mais grave. Um acidente de carro. Saiu em tudo que é jornal na época. A partir dali, a casa ficou mais pesada. E ela começou a mostrar quem realmente era. Meu corpo travou. Eu não queria saber quem ela realmente era, mas eu não tinha escolha. A senhora continuou. A voz dela estava calma, quase como se estivesse me ensinando alguma coisa. Ela começou a descontar nos meninos. Primeiro era um grito mais áspero, um beliscão forte no braço por qualquer coisinha. Depois, um copo quebrado virou motivo para um tapa. Eu via as marcas roxas nas perninhas deles quando ia dar banho, e ela não fazia questão de esconder de mim. Pelo contrário,
Acho que no fundo era um jeito de me punir também, de me mostrar que os filhos eram dela e ela fazia o que bem entendesse. Meu primeiro instinto foi apertar Lúcio contra mim, um gesto mínimo de pura proteção. A história tinha deixado de ser um desabafo triste e se tornado algo perigoso. Eu passei uma semana sem conseguir dormir direito. Ela confessou, e pela primeira vez olhou diretamente para mim, não para o meu filho. Os olhos dela eram calmos, firmes. Eu ficava deitada na minha cama, no meu quartinho, e ouvia o choro baixo deles. E eu sabia que não podia deixar aquilo continuar. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Os meninos não mereciam aquilo. Então, eu fiz. Ficou um silêncio entre a gente. Não um silêncio de fim de assunto. Era um silêncio carregado, uma pausa antes de algo terrível. A minha boca ficou seca. Eu queria dizer qualquer coisa, pedir para ela parar, mas as palavras não vinham. Eu não conseguia me mexer. A senhora se inclinou um pouco na minha direção, o suficiente para que seu perfume de talco ficasse mais forte. Numa tarde de segunda-feira, ela estava de costas passando uma camisa social caríssima. Eu tinha passado o fim de semana inteiro planejando, juntando coragem. Havia um outro ferro de passar roupa, um modelo antigo bem pesado que ficava guardado. Eu peguei. Ela fez uma pausa e eu senti meu rosto ficar gelado. Meu coração não acelerou. Deu uma pancada forte, uma só, e depois começou a bater devagar, pesado. Eu achava que um golpe na cabeça era o suficiente, como a gente vê nos filmes. Ela disse com uma ponta de decepção na voz. Não é. Ela caiu, mas começou a gritar. Um som horrível. Eu entrei em pânico. Para ela parar de gritar, o segundo golpe teve que ser no rosto. Ela terminou a frase e se recostou na poltrona, olhando para a frente, para o corredor escuro do ônibus, como se estivesse vendo a cena de novo na cabeça dela. Eu parei de respirar. Para mim, só existia aquele espacinho ali, nós duas e o meu filho ao lado de uma mulher que acabara de confessar com a maior naturalidade que tinha matado uma pessoa. E a única coisa que martelava na minha cabeça era: não se mexa, não demonstre nada, finja que está tudo bem, pelo Lúcio. Eu queria que ela parasse. Juro por tudo que é mais sagrado que eu rezei para que o motorista anunciasse uma parada, para que meu filho acordasse chorando, qualquer coisa que interrompesse aquela história horrível. Mas a senhora continuou e eu continuei ouvindo o meu corpo rígido na poltrona. A primeira coisa que pensei depois foi: e agora? Ela disse num tom prático, como quem decide o que fazer para o jantar. A adrenalina baixa e a gente vê o tamanho do problema. Eu ouvi uma sirene na rua e quase desmaiei. Mas não era para mim. Foi aí que minha cabeça começou a funcionar de verdade. Se eu fosse presa, quem ia cuidar dos meus meninos? Aquele era o meu único pensamento: proteger eles. Ela falava de proteger as crianças como se o corpo da mãe deles não estivesse ali, a poucos metros, no chão da sala de estar. Eu já tinha pensado em algumas coisas. Uma semana antes eu comprei 10 sacos de lixo, daqueles bem grandes e reforçados, por via das dúvidas. Ela me olhou, como se esperasse um aceno de aprovação pela sua capacidade de se antecipar aos fatos. Eu não me movi. Usei todos, um dentro do outro. Para tirar o ar e não fazer tanto volume, usei o aspirador de pó. Depois, foi só fita. Gastei uns 3 rolos daquela fita larga e prateada. Virou um pacote. Um pacote pesado e esquisito, mas bem lacrado. Cada detalhe que ela contava era um peso a mais. A naturalidade com que ela descrevia aquilo me deixava enjoada. Senti um gosto metálico na boca. A casa tinha um quartinho de bagunça no andar de cima. Ninguém nunca entrava lá. O patrão, antes de morrer, tinha comprado uma máquina de lavar nova. A caixa de papelão ainda estava lá, encostada num canto. O tamanho era perfeito. Coloquei o pacote dentro, joguei umas roupas velhas e uns cobertores por cima. E fechei. Nesse exato momento, as luzes da cabine do ônibus se acenderam, ofuscando minha vista. O motorista anunciou no microfone: pessoal, parada de 30 minutos. Nunca fiquei tão aliviada em toda a minha vida.
As pessoas começaram a se levantar, a se espreguiçar. Era a minha chance. Com o cuidado de uma ladra, eu me levantei, ajeitando Lúcio para que ele não acordasse. Eu precisava de ar. Precisava sair de perto dela. Desci os degraus e a luz fria bateu no meu rosto, junto com o barulho do posto de beira de estrada. O cheiro de café e de pão de queijo no ar era tão normal que pareceu uma ofensa. Fiquei perto da loja de conveniência tentando acalmar a respiração, as mãos tremendo. Pensei em acordar o Lúcio, pegar nossas coisas e ficar ali, no meio do nada. Mas como? O que eu faria? O medo de chamar a atenção dela era maior. Da minha distância segura, eu a vi descer do ônibus. Ela não foi para o banheiro, nem para a lanchonete. Caminhou devagar até a lateral do veículo, parando exatamente ao lado do compartimento de bagagens. Ela ficou ali, parada, apenas olhando para a porta de metal como quem confere se um bem precioso está bem guardado. Meu estômago revirou. Aquele alívio durou pouco. Eu não tinha para onde fugir. Tinha que voltar para aquele ônibus. Tinha que sentar ao lado dela de novo. Voltar para aquela poltrona foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Cada passo na escada do ônibus era pesado. Eu me sentei e evitei olhar para ela, focando no tecido puído do assento à minha frente. A senhora, por outro lado, parecia completamente relaxada, como se tivesse acabado de esticar as pernas. O tempo tem um jeito engraçado de apagar as coisas, não tem? Ela retomou a conversa, como se não tivéssemos sido interrompidos. Os anos passaram, os meninos cresceram, viraram homens. Eu disse a eles que a mãe tinha ido embora, que não os amava. Crianças acreditam no que a gente conta, e a mentira se tornou a verdade deles. A rotina era outra. E a caixa virou parte da paisagem do quartinho da bagunça. Juro que passei anos sem pensar nela uma única vez. Eu fiquei quieta, mas por dentro eu estava gritando. Mas chegou a hora de mudar. Decidi vender a casa e voltar para o interior, para perto de onde nasci. Os rapazes concordaram em vir comigo, e para vender eu precisava esvaziar tudo. Foi durante a arrumação que eu a reencontrei. Lá estava ela, coberta de poeira, mas intacta. Ela descreveu como ficou parada na frente da caixa, pensando no que haveria lá dentro depois de tanto tempo. Se seria pó, se seria algo úmido, se ainda haveria cheiro. A curiosidade e o medo. Não era hora de descobrir. Eu só precisava dar um jeito naquilo. Então, pedi para os rapazes comprarem uma mala de viagem, a maior que encontrassem, daquelas com rodinhas. Apesar do terror da náusea, uma pergunta se formou na minha garganta. Uma pergunta estúpida que eu não queria fazer, mas que escapou bem baixinho, como se tivesse vontade própria. E o que a senhora fez com a mala? A senhora não respondeu de imediato. Ela ajeitou a bolsa no colo e olhou para frente, na direção da cabine do motorista. O sorriso contido que ela tinha no rosto quando entrou no ônibus voltou por um instante. Então, com a voz mais fria e tranquila que eu já ouvi na vida, ela disse: "Ela vem com a gente no bagageiro." Naquele momento eu não ouvia mais nada, nem o motor do ônibus, nada. Havia apenas a certeza horrível, absoluta, de que eu estava viajando em cima de um caixão. O corpo não era uma memória de um passado distante. Ele estava ali, a poucos metros de mim. Depois daquela frase não houve mais conversa. Pelo menos, não da minha parte. A senhora tentou falar de outras coisas. Comentou sobre como os preços de tudo tinham subido, sobre o tempo, sobre uma receita de pão de milho. Eu não ouvia mais nada. Era só um zumbido baixo no meu ouvido. Fiquei de olhos abertos a noite inteira, vendo a escuridão lá fora ficar daquele jeito cinza, de quando o dia vai nascer. Nunca na minha vida eu quis tanto ver o sol nascer. Cada quilômetro que o ônibus vencia era uma tortura. A imagem daquela mala, ali embaixo dos meus pés, era tão nítida na minha cabeça que parecia que eu sentia o peso dela. Quando finalmente entramos na cidade e o ônibus manobrou para estacionar na plataforma da rodoviária, senti um alívio tão grande que minhas pernas ficaram bambas. As pessoas começaram a se levantar impacientes. Eu esperei, deixei que quase todo mundo saísse. Não queria correr o risco de ficar perto dela no corredor apertado. Quando finalmente achei seguro, acordei Lúcio com o máximo de delicadeza que meu corpo trêmulo permitia.
Peguei nossa bolsa de mão e desci quase correndo, sem olhar para trás. Minha única missão era pegar nossa mala no bagageiro e sumir no meio da multidão. O funcionário da empresa já estava tirando as bagagens. Agarrei a nossa assim que ele a colocou no chão e já estava me virando para sair dali quando os vi. A senhora e 2 rapazes altos, na casa dos 20 e poucos anos que a esperavam. Eram eles, os gêmeos. Tinham rostos serenos, normais. Um deles sorriu para ela e pegou sua bolsa. Pareciam uma família como qualquer outra. Fiquei parada por um instante, escondida atrás de uma pilastra, sem conseguir me mexer. Eles caminharam até o ponto de táxi. Um dos rapazes fez sinal. Enquanto o motorista abria o porta-malas, eles foram colocando as bagagens. Uma mochila, uma mala pequena e, por último, uma mala muito grande, de um plástico escuro e rígido. O rapaz que a carregava a empurrou para o motorista, que precisou de um esforço extra para erguê-la e acomodá-la lá dentro. O som dela batendo no fundo do porta-malas foi seco, pesado. Eles entraram no carro e o táxi partiu, se misturando ao trânsito da manhã. E eu fiquei ali, no meio do barulho e do movimento da rodoviária, sentindo um silêncio absoluto por dentro. Eu não fiz nada, não liguei para a polícia. O que eu diria? Que uma senhora me contou uma história de assassinato numa viagem de ônibus. Quem acreditaria em mim? Eu era só uma mulher assustada com uma criança pela mão, mas o meu silêncio pesa até hoje. Às vezes me pergunto se ele não me tornou, de alguma forma, cúmplice daquela viagem. Essa é a pergunta que me assombra há 15 anos, toda vez que vejo uma mala grande sendo colocada num bagageiro. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Resolvi te escrever porque já não sei mais com quem conversar sobre isso. Minha esposa sabe de uma parte, mas não de tudo. Acho que nem eu mesmo sei de tudo, para ser bem sincero. Meu nome é Amaury e até alguns meses atrás a minha vida era dirigir um micro-ônibus numa cooperativa. Eu rodava na linha que liga o Centro Velho a um dos bairros mais afastados, daqueles que o asfalto parece que está sempre para acabar e dar lugar à terra. Era um trabalho honesto. Puxado, mas honesto. Eu gostava daquela rotina, de reconhecer os rostos de sempre. O bom dia do pessoal que ia para a batalha bem cedo. O boa noite de quem voltava para casa já sem forças. Mas tudo mudou. A tranquilidade acabou depois de uma noite específica. Uma que eu preferia que nunca tivesse existido. Eu estava no fim de uma jornada dupla, o tipo de turno que acaba com a gente. O cansaço era tanto que parecia físico. Uma pressão nos ombros, a cabeça meio oca. Aconteceu num cruzamento. Um lugar com uma iluminação péssima, só um poste de luz amarelada que falhava o tempo todo. Eu não consigo entrar nos detalhes do que houve ali. Talvez um dia eu consiga, mas não agora. O que importa é que ficou uma marca, não só dentro de mim. Ficou uma no asfalto. Uma mancha escura, meio disforme, que nem a chuva mais forte parecia capaz de lavar. E ficou outra, no para-choque do lado direito do veículo. Um amassado feio, com um arranhão profundo, que eu mentia para todo mundo dizendo que tinha sido uma barbeiragem minha na pilastra da garagem. Passei a fazer de tudo para não olhar para aquele ponto da rua. Eu virava o rosto, me concentrava no semáforo, contava os carros, qualquer coisa. Mas era como se meus olhos tivessem um ímã. Não tinha jeito. Eu acabava dando uma espiada de canto rápida só para ter a certeza de que a mancha continuava ali. E ela sempre estava. Às vezes, sob a luz fraca da noite, eu tinha a impressão de que ela estava maior, mais escura. O meu trabalho, que sempre foi meu sustento, virou uma espécie de castigo diário. Cada viagem completa na linha era um lembrete constante. O cheiro familiar de diesel, o trepidar do motor, o chiar dos freios. Tudo começou a soar diferente, mais pesado, sufocante. Eu só queria continuar minha vida, levar o dinheiro para casa e esquecer. Mas tem coisas que simplesmente não deixam a gente esquecer.
A primeira coisa realmente estranha aconteceu umas 2 semanas depois do incidente. Eu estava fazendo uma das últimas viagens da noite, já com o micro-ônibus quase vazio. Era só eu, uma moça que cochilava nos bancos do fundo e o silêncio da cidade que começava a se apagar. Quando me aproximei daquele cruzamento, senti o de sempre. A boca meio seca, as mãos segurando o volante com uma força desnecessária. Fiz o que tinha virado minha mania. Olhei firme para a frente para o semáforo, ignorando a mancha na lateral da pista. Foi então que eu ouvi aquele som agudo e bem conhecido da cigarra, o sinal para parar no próximo ponto. Por puro instinto, meus olhos correram para o espelho retrovisor. O corredor estava vazio, a não ser pela moça que continuava de cabeça baixa, parecendo dormir. Ninguém estava em pé, ninguém perto de nenhuma das cordinhas. Ué, pensei na hora. Devo ter me enganado. Talvez o som tivesse vindo de fora, um alarme de carro, qualquer coisa parecida. Mas eu conhecia aquele barulho. Era o som do meu ônibus. Mesmo assim, para não arriscar, parei no ponto, que ficava uns 20 metros depois do cruzamento. Abri a porta. Esperei. O ar um pouco mais frio da noite entrou, mas ninguém desceu. A passageira nem se moveu. Fechei a porta e segui, tentando me convencer de que não foi nada. No dia seguinte aconteceu de novo. Mesma hora, mesmo lugar. A diferença é que dessa vez o carro estava um pouco mais cheio. A cigarra soou de novo, clara, cortando a conversa baixa dos passageiros. Mais uma vez olhei pelo espelho. Todo mundo sentado, conversando, olhando pela janela. Ninguém perto do mecanismo. Alguns passageiros até se entreolharam com aquela cara de interrogação. Quem foi que pediu para parar? Um senhor lá da frente perguntou em voz alta. O silêncio foi a única resposta. Parei de novo no ponto inútil, abri a porta, esperei o constrangimento passar e segui viagem. Um nó começou a se formar na minha garganta. Comecei a procurar desesperadamente uma explicação lógica. É mau contato. Eu repetia para mim mesmo enquanto conferia a fiação de manhã, antes de sair da garagem. Com a trepidação do asfalto ruim, algum fio deve estar encostando onde não deve. Mas essa desculpa não se sustentava por muito tempo. O som não disparava quando eu passava em buracos, nem em lombadas, nem quando eu precisava frear de repente. Acontecia só ali. Sempre e unicamente naquele trecho logo depois de passar pela marca no chão. A precisão era de dar medo, e isso era o mais assustador. Isso se repetiu por dias a fio, virando parte daquela rotina horrível. Eu já nem me surpreendia mais, só sentia aquele aperto no estômago conforme o cruzamento se aproximava. Às vezes, para testar, eu passava mais devagar. A cigarra soava. No outro dia, passava mais rápido. A cigarra soava. Com o carro cheio, com o carro vazio, de dia, de noite, não importava. O passageiro invisível sempre pedia para descer. Tinha alguém ou alguma coisa viajando comigo todos os dias. E fazia questão de me lembrar toda noite exatamente onde a sua própria viagem tinha sido interrompida para sempre. Se o problema fosse só a cigarra, Dom, talvez eu tivesse aprendido a conviver. Teria inventado uma desculpa qualquer, pedido para o eletricista da garagem desmontar o sistema todo, não sei. Eu daria um jeito, mas as coisas pioraram de um jeito que eu não tinha mais como disfarçar ou tentar achar uma explicação. O aviso sonoro deu lugar a algo que passou a ser algo físico. Aconteceu numa madrugada virada de terça para quarta. O movimento já tinha praticamente zerado e eu estava levando o carro de volta para a garagem. Parei num semáforo vermelho, um dos últimos antes de chegar na cooperativa. É um cruzamento largo, bem no meio de uma avenida que fica completamente deserta àquela hora. O tipo de lugar que, à noite, te dá uma sensação ruim, um alerta para não ficar parado ali por muito tempo. Mas o sinal estava fechado e eu não ia arriscar uma multa. O motor do micro-ônibus fazia aquele barulho baixo e constante. De repente senti uma sacudida, leve, a princípio. Pensei que fosse o vento. A carroceria de um veículo desses é grande. Uma rajada mais forte balança mesmo, mas logo em seguida veio outra, um pouco mais forte na lateral. Não, aquilo não era o vento. Era um empurrão de propósito. Meu primeiro pensamento foi o mais óbvio.
Estão tentando me roubar. É o medo número 1 de qualquer motorista que roda à noite. Senti um arrepio na hora. Agarrei o volante e olhei desesperadamente pelos espelhos laterais, esperando ver alguém tentando quebrar o vidro ou forçar a porta. Mas o que eu vi era diferente. Era muito pior. Havia pessoas em volta do ônibus. Várias. Elas não surgiram correndo de uma calçada ou de uma esquina. A impressão que deu é que elas simplesmente brotaram do asfalto escuro. Eram silhuetas que pareciam humanas, homens e mulheres parados ali cercando o meu veículo, e eles estavam se aproximando devagar, todos ao mesmo tempo. Eles chegaram bem perto da lataria e, como se obedecessem a uma ordem que eu não podia ouvir, espalmaram as mãos contra o metal e começaram a empurrar. O micro-ônibus começou a balançar, a ranger como um barco numa tempestade. Mas não era uma violência barulhenta. Não havia gritos, nem ameaças, nem som algum vindo daquelas figuras. Era um esforço mudo, pesado e agressivo. Tentei forçar a vista para distinguir os rostos deles. Eles tinham o formato de um rosto, sim, mas era como olhar para uma fotografia antiga e borrada pela água. Os traços eram apenas sugestões. Onde deveriam estar os olhos, o nariz, a boca, havia só uma mancha escura. Uma sombra que a luz do semáforo e dos meus faróis não conseguia atravessar. Eram como pessoas que não foram terminadas. Eu não conseguia me mover, eu não conseguia respirar e tudo que eu podia fazer era olhar para aquelas figuras no espelho, empurrando, balançando, me prendendo ali. O sinal finalmente mudou para o verde. E no instante em que a luz vermelha se apagou, foi como se ela fosse o interruptor que os mantinha ali. Eles sumiram. Todos, de uma só vez. O balanço parou. O silêncio voltou, quebrado só pelo barulho da minha respiração. Pisei no acelerador com toda a força que eu tinha na perna. Isso se repetiu outras vezes, quase sempre nos mesmos semáforos desertos. Eu desenvolvi um pavor do sinal vermelho. Aquele momento de pausa obrigatória virou a minha maior tortura. Eu estava sendo caçado e o meu próprio local de trabalho tinha se tornado a jaula. Eu comecei a pensar seriamente em largar o emprego. Estava planejando inventar uma doença, uma dor na coluna que não me deixava dirigir, qualquer coisa. Eu simplesmente não aguentava mais as noites, os semáforos, o som daquela cigarra. Mas eu precisava do dinheiro, tinha contas para pagar. Então eu continuei, dia após dia, sentindo que eu estava perdendo o juízo a cada viagem. A noite que selou o meu destino começou como qualquer outra. Era uma quinta-feira, garoava fino, o que deixava a cidade com um ar ainda mais triste. O movimento estava fraco. Em uma das paradas, perto de uma área mais residencial, subiu uma senhora, uma velhinha, bem curvada pelas costas, usando um xale escuro que cobria a cabeça e deixava o rosto na sombra. Ela subiu os degraus com dificuldade, apoiando-se nos ferros com as mãos trêmulas. Ela parou ao meu lado para pagar a passagem. Remexeu numa bolsinha de pano por um tempo que não acabava mais, até finalmente pescar algumas moedas. A mão dela, quando me entregou o dinheiro, estava fria, de um jeito que não parecia natural. Eu peguei as moedas, registrei a passagem e, quando me virei para devolver o troco, ela se inclinou um pouco na minha direção. Com uma voz que era pouco mais que um chiado, um sussurro seco que parecia vir do fundo da garganta, ela disse a frase que fez o tempo parar. Ele não te viu atravessando, mas eu estou te vendo agora. O troco caiu da minha mão. As moedas rolaram pelo chão de borracha com um barulho que, para mim, foi um estrondo pelo ônibus inteiro. Eu gelei na hora. Não era uma ameaça qualquer. Não era uma frase aleatória de uma pessoa idosa e talvez confusa. Era a minha sentença. Era a confirmação de que tudo aquilo, a cigarra, as figuras, o medo que sufocava, tinha um alvo. Europa. Levantei a cabeça de uma vez para encará-la, para gritar, para perguntar quem diabos ela era. Mas a mulher já tinha se virado e seguia pelo corredor com os mesmos passos lentos e arrastados, como se nada tivesse acontecido. Ela foi se sentar lá no último banco, o lugar mais escuro do micro-ônibus, e ficou lá, quieta. Para qualquer outra pessoa, seria só uma senhora inofensiva voltando para casa. Mas eu sabia que não era.
Aquela frase repassava na minha mente em looping, cada vez mais alta. Ele não te viu, mas eu estou te vendo. Eu não estava mais só sendo assombrado, eu estava sendo julgado. A partir daquele momento, a esperança de que tudo fosse coisa da minha cabeça morreu. Eu era um bicho esperando a hora do abate. Eu continuei a rota, mas já não era mais eu quem estava no controle. Era um boneco, dirigindo no piloto automático. Minhas mãos tremiam no volante, mas minha mente estava completamente presa lá no banco do fundo naquele vulto escuro. A cada parada, um passageiro descia, e a cada porta que se fechava, o ônibus ficava mais silencioso, mais vazio. Minha agonia, por outro lado, só aumentava. Eu olhava pelo espelho a cada 5 segundos. A velhinha continuava lá, imóvel, uma estátua coberta pelo chale. Mas eu podia sentir os olhos dela em mim. Era uma pressão na minha nuca, um peso que não passava. O bairro foi ficando para trás, as casas foram dando lugar a galpões industriais, a terrenos murados. A rua ficou mais escura, mais deserta. Desceu o penúltimo passageiro, agora era só eu. E ela, meu coração batia todo errado, tão forte que eu o ouvia nos meus próprios ouvidos. O som do motor parecia alto demais, quase um grito me acusando. Eu só queria chegar ao ponto final, entregar o carro na garagem e nunca mais pisar ali. Mas eu sabia no fundo da minha alma que não ia ser tão simples. Então, através do espelho, eu vi. A cabeça dela se levantou, lentamente. Eu não consegui ver o rosto. A escuridão do fundo do ônibus não permitia. Mas eu vi a silhueta da cabeça se erguendo e virando na minha direção. E logo em seguida vi o corpo dela se pondo de pé. Ela começou a andar pelo corredor, para a frente, na minha direção. Não era o andar de uma senhora frágil. Havia uma firmeza, uma intenção naquele movimento que não pertencia a um ser humano. Os passos eram completamente silenciosos. Ela parecia deslizar pelo piso de borracha. E ela estava vindo. Aquele foi o meu limite. O medo de morrer foi mais forte que o pavor que me pregava no assento. Eu não pensei em mais nada. Pisei no freio com toda a força, jogando o ônibus para o acostamento enquanto os pneus chiavam no asfalto úmido. Antes mesmo que o veículo parasse por completo, minha mão bateu no botão que abre a porta. Eu me joguei para fora, caí de mau jeito na calçada, ralei o joelho e a palma da mão, mas não senti dor nenhuma. Me levantei num pulo e corri. Corri como nunca tinha corrido na vida, com o ar queimando meus pulmões. Não olhei para trás uma única vez. Eu não queria ter a certeza de que ela tinha descido do ônibus, de que estava vindo atrás de mim. Abandonei tudo ali, o micro-ônibus ligado junto ao meio-fio, com a porta escancarada, meu ganha-pão, minha rotina. Deixei para trás a minha vida antiga. Naquele momento, eu não estava só fugindo de uma aparição, eu estava fugindo de mim mesmo. Mas, como eu ia descobrir da pior forma, tem coisas das quais a gente nunca consegue escapar. Eu só parei de correr quando minhas pernas simplesmente fraquejaram. Eu desabei no meio-fio de uma rua que eu nem reconhecia, ofegante, soluçando como uma criança. Foi todo acabado daquele jeito que uma viatura da polícia me encontrou, talvez umas 2 horas mais tarde. Eu era um caco de gente tremendo, com os olhos esbugalhados. Não foi preciso que eles me pressionassem. A história toda, o verdadeiro motivo do meu desespero saiu de mim como um veneno que eu vinha guardando e que finalmente corroeu tudo por dentro. Contei sobre o atropelamento, sobre aquela noite, o cansaço extremo, a distração por uma fração de segundo ao olhar o celular. Contei como eu não parei, como a covardia foi maior que a decência e eu simplesmente acelerei, fugindo e tentando me convencer de que aquilo podia ser esquecido. Confessar não me trouxe o alívio que as pessoas talvez imaginem. Os policiais, claro, se concentraram na parte real do crime, tratando todo o resto como o delírio de um homem em pânico. A confissão só serviu para dar um nome, uma forma oficial, ao fantasma que já me matava por dentro. Hoje, eu escrevo esta história de um lugar bem diferente. Um lugar com muros altos, arame farpado, grades nas janelas e horários rígidos para tudo. A justiça dos homens fez a sua parte. O micro-ônibus abandonado levou a polícia até mim, a investigação confirmou os fatos, e agora estou pagando pelo crime que cometi. Meus dias são todos iguais, uma longa e cinzenta espera pelo nada.
Mas o que me motivou a te escrever, Dom, não foi para falar sobre a minha vida na prisão. Foi para dizer que a minha pena de verdade não é esta. Estar aqui dentro não foi o fim da perseguição. Pelo contrário, aqui no silêncio forçado da cela, sem o barulho do motor e a distração da rua, tudo ficou mais nítido, mais próximo. Toda noite, sem falhar uma única vez, acontece a mesma coisa. Eu acordo no meio da madrugada com o arrepio de sentir que não estou sozinho. E quando eu crio coragem para abrir os olhos, eu o vejo. Ele está parado ali no canto mais escuro do cubículo, onde a luz do corredor não alcança. É só uma silhueta, um contorno na escuridão. Ele não fala, não se aproxima, não faz nenhum som. Ele só fica ali de pé, me observando. E então, muito devagar, ele levanta a mão, com o dedo indicador esticado, como alguém que espera no ponto e pede educadamente para o ônibus parar. Eu nunca soube o nome dele, a vida que ele tinha, para onde ele estava indo naquela noite. Mas agora eu sei que ele faz parte de mim. Ele é meu passageiro eterno. E eu finalmente entendi que a viagem dele e a minha nunca vai ter um ponto final. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like. Ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Meu nome é Kleber. Já se passaram alguns anos desde quando isso aconteceu, mas a coisa toda ainda volta, principalmente à noite, quando a casa fica quieta. Meu tio Douglas foi motorista a vida inteira. É daquele tipo de gente que parece que foi esculpida em madeira de lei, sabe? Seco, forte, poucas palavras. Depois que se aposentou da empresa, ele conseguiu comprar o ônibus que dirigia, um Mercedes-Benz antigo, meio acabado, que virou o sustento da família. Ele fazia de tudo com o veículo: excursão de escola, levar gente para a praia, transporte de funcionário e, de vez em quando, um tipo de serviço que ninguém gostava de fazer: cortejo fúnebre. Naquela semana, ele não estava bem. Uma tontura, a pressão que tinha caído de repente no dia anterior. Nada grave, mas o suficiente para deixá-lo inseguro de pegar a estrada. E tinha essa viagem marcada, um enterro. Levar o corpo de um senhor que faleceu na capital de volta para a cidadezinha dele, no interior, a umas 2 horas de distância. Ele me olhou daquele jeito que não admitia um não como resposta. "Você quebra esse galho para mim?" Ele pediu, a voz um pouco mais baixa que o normal. "É só ir e voltar. Coisa rápida." Eu sabia dirigir o trambolho. Tinha aprendido com ele nas férias. Mas uma coisa é levar um bando de adolescente feliz para a praia. Outra, completamente diferente, é carregar um caixão e uma família de luto. O ar dentro do ônibus já era outro. Minha tia tinha tentado disfarçar, colocando umas guirlandas de flores de plástico na frente e umas faixas de tecido preto nas janelas, mas não adiantava. O cheiro de diesel se misturava com o cheiro adocicado das coroas de flores lá atrás. E o silêncio das pessoas que iam entrando, uma a uma, parecia pesar uma tonelada. Fechei a porta sanfonada. O som chiado que ela fez pareceu dizer que não tinha mais volta. Sair da cidade foi a parte mais lenta. A gente andava em marcha lenta, atrapalhando o trânsito, com os outros carros passando e buzinando impacientes. Mas assim que pegamos a rodovia, o mundo lá fora se tornou um borrão. O sol estava baixando no horizonte, pintando o céu com um laranja sujo de poluição. Lá dentro, o silêncio era tão completo que eu conseguia ouvir o zumbido do motor de um jeito que nunca tinha ouvido antes. Cada rangido da lataria, cada pequena vibração do painel, eu ouvia tudo muito mais alto. Pelo retrovisor, eu via as pessoas. Eram só vultos. Ninguém conversava, ninguém chorava alto. Era um luto para dentro, quieto, o que de alguma forma era ainda pior. Depois de uns 40 minutos de viagem, quando a gente começou a subir o trecho da serra, uma coisa estranha começou a acontecer. Um cansaço. Mas não era sono normal, aquele que a gente sente no fim de um dia de trabalho. Era uma coisa mais densa, pesada. Começou como uma pressão na nuca, depois desceu pelos ombros. Meus braços pareciam pesar o dobro. Abri a janelinha do meu lado, deixando o vento entrar. O ar da noite já estava mais frio e úmido, com cheiro de mato e de terra molhada. Ajudou um pouco,
mas a sensação não ia embora. Pelo contrário, parecia que ela vinha de dentro, não de fora. E havia um som também, um zumbido baixo e contínuo, que eu não sabia dizer se estava no motor ou dentro da minha própria cabeça. A estrada foi se fechando. As árvores altas nas beiradas formavam um tipo de túnel escuro, e os faróis do ônibus eram a única coisa que rasgava aquela escuridão. Eu estava dirigindo no automático. Minhas mãos sabiam o que fazer, meus pés conheciam os pedais, mas minha cabeça parecia estar flutuando a um palmo do meu corpo. Eu me sentia pesado, lento e muito, muito distante. Minha mente tentava lutar. Eu me lembro de flashes do meu tio, da responsabilidade que ele me deu. Lembro de tentar focar no terço que balançava no retrovisor, uma manchinha branca dançando na escuridão. Mas minha cabeça ia embora e eu não conseguia segurar. Foi então que eu a vi. Primeiro era só um vulto no limite do alcance dos faróis. Podia ser qualquer coisa, um pedaço de placa, um animal. Mas conforme o ônibus avançava, a forma se tornou humana. Uma mulher, parada no acostamento de terra batida, bem onde a mata ficava mais densa. Não fazia sinal, não pedia ajuda. Só estava ali, imóvel. O que uma pessoa faz no meio do nada, numa hora daquelas? A pergunta apareceu na minha cabeça, mas parecia a voz de outra pessoa. Porque antes mesmo que eu pudesse formular uma resposta, meu pé já estava aliviando o acelerador. O motor diminuiu o ritmo e o ônibus começou a desacelerar com uma suavidade que não era minha. Eu não estava no comando. Meu corpo estava agindo por conta própria, obedecendo a uma ordem que eu não tinha dado. O ônibus parou ao lado dela. O silêncio lá dentro foi quebrado pelo chiado hidráulico da porta se abrindo. Ela subiu os degraus sem olhar na minha cara. Passou por mim em silêncio e eu só senti um ar frio com um cheiro estranho, meio doce de flor velha. Ela se sentou no primeiro banco de costas para mim, olhando para a estrada escura à nossa frente. Era uma figura magra, vestida com algo escuro e simples. A porta se fechou. O silêncio voltou, mas agora era diferente. O ar ficou mais pesado, diferente. Eu não sei dizer quanto tempo passou. 1 minuto? 5? Avançamos pela estrada e logo à frente eu vi uma entrada, um caminho estreito de terra vermelha que sumia no meio do matagal. Uma daquelas estradinhas de sítio que mal devia passar um carro. Nunca um ônibus. Uma voz que não era a minha, mas que estava dentro da minha cabeça, disse com uma clareza assustadora: "É por aqui." E eu obedeci. Girei o volante e a frente do ônibus saiu do asfalto balançando com violência ao entrar na terra irregular. Ouvi um murmúrio baixo vindo dos passageiros, um som de surpresa e preocupação. Mas parecia tão distante, como se eu estivesse ouvindo através de uma parede grossa. Os galhos das árvores começaram a arranhar a lateral do ônibus, um som agudo e constante. O caminho era horrível, cheio de buracos. A cada solavanco, a estrutura do veículo gemia, e a sensação de peso, de distanciamento só aumentava. O mundo lá fora parecia um filme mal sintonizado. Os sons estavam abafados, minha visão afunilada. Eu via a estrada de terra, o mato passando rápido, mas não sentia nada. Nem medo, nem pânico. Só um vazio, um oco. Eu era uma casca e outra coisa me guiava para dentro daquele breu. Eu não sei por quanto tempo dirigi naquele estado. O caminho de terra parecia não ter fim. Eu sentia os solavancos, via os galhos arranhando as janelas, mas tudo era distante, sem importância. Foi uma mão no meu ombro que começou a me acordar daquele transe. Um toque. Eu senti, mas não reagi. Virei o rosto só um pouco, o suficiente para ver um homem ao meu lado. A boca dele se movia. Ele estava falando comigo com urgência, mas o som não chegava, ou chegava abafado, incompreensível. Era como ver o mundo através de um vidro grosso e sujo. Mais gente se levantou. Pelo retrovisor eu via uma agitação, mãos apontando, rostos apavorados. O silêncio pesado do luto tinha sido quebrado, substituído por um medo que passava de um para o outro. E então a atenção deles se voltou para a mulher no primeiro banco. Ela continuava lá, parada, olhando para frente, como se nada estivesse acontecendo. Foi quando 2 homens, um mais velho e um mais novo, tomaram a frente.
O mais velho tinha o rosto fechado, uma expressão de quem tomou uma decisão terrível. "Tira ela daqui", ele disse para o mais novo, a voz firme, cortando o ar. "Agora." Eles foram para cima dela. Eu vi tudo paralisado, como se eu fosse só um passageiro dentro do meu corpo. Eles a pegaram pelos braços, e o estranho foi que ela não reagiu. Não gritou, não lutou, ela só pesou. Seu corpo ficou mole, um peso morto que os dois homens mal conseguiam arrastar pelo corredor estreito. Outro passageiro se debateu com a alavanca da porta, forçando-a a abrir com o ônibus ainda em movimento. O chiado do mecanismo foi agudo, um grito de metal. Com um esforço enorme, os dois homens empurraram a mulher para fora. Ela caiu na escuridão do mato e sumiu. Não houve grito, não houve som de queda. Ela simplesmente desapareceu. No instante em que ela saiu do ônibus, foi como se alguém tivesse me dado um soco no peito. O ar voltou para os meus pulmões com força, dolorido. Os sons invadiram minha cabeça de uma vez. O motor do ônibus, o choro de uma criança no fundo, as pessoas gritando: Para o carro, pelo amor de Deus!" A voz de uma senhora soou bem perto. Só então eu senti o volante tremendo sob minhas mãos. Minha camisa estava encharcada de suor. Sem pensar, pisei no freio com toda a força. O ônibus derrapou na terra, jogando todo mundo para frente, e parou com um solavanco que fez a lataria inteira ranger. O motor morreu, e no silêncio que se seguiu, a única coisa que se ouvia era a minha própria respiração, rápida e descontrolada. Eu olhei para as pessoas, para os rostos apavorados e acusadores me encarando, e eu não tinha a menor ideia do que tinha acabado de acontecer. O silêncio dentro do ônibus durou uma eternidade. Ninguém se mexia. Eu continuava com as mãos no volante, mas elas não pareciam minhas. Um tremor que eu não conseguia parar subia pelos meus braços. Foi uma senhora que se aproximou, a mesma que tinha gritado para eu parar. Ela tinha um lenço na mão e os olhos vermelhos, mas seu rosto não mostrava raiva. Era uma mistura de pena e de um medo de quem parecia saber do que se tratava. Ela colocou a mão no meu ombro e desta vez o toque foi real. "Calma, meu filho, a culpa não foi sua", ela disse, a voz baixa e rouca. "Você foi enfeitiçado." Eu não conseguia formar uma frase. Enfeitiçado? O que isso queria dizer? "Ninguém percebeu no começo", ela continuou, olhando de relance para o banco vazio na frente. "Mas aquela mulher, ela não estava com a gente quando saímos. Ela subiu na estrada. Nós vimos. Ela sentou aí perto e começou a falar baixo, um zumbido que só você parecia ouvir. Foi aí que você entrou nessa estrada. Você estava de olhos abertos, mas não estava aqui." Um dos homens que tinha ajudado a tirá-la do ônibus se aproximou também. Ele olhou para o fundo do veículo, na direção de uma moça jovem que chorava baixinho, amparada por outra mulher. "Foi a Ariane", ele sussurrou como se tivesse medo de ser ouvido. "A nora do falecido. Ela está grávida. Dizem que defunto não gosta de dividir o espaço com quem ainda nem nasceu. Atrai coisa ruim. A alma penada deve ter vindo por causa dela." Levei alguns minutos para conseguir ligar o ônibus de novo. Fazer a manobra para virar naquele caminho apertado foi um inferno. Os galhos arranhavam o teto e as laterais, e a cada metro eu achava que a gente ia atolar. Quando finalmente conseguimos voltar e passar pelo mesmo ponto onde a jogamos, nós vimos. Alguém soltou um grito abafado. No meio do mato, flutuando a 1 metro do chão, havia uma bola de fogo. Não era uma fogueira. Era uma esfera de luz alaranjada que pulsava devagar, em silêncio. Não iluminava muito, não parecia quente. Era só aquilo ali na escuridão, olhando a gente passar. Ninguém disse mais uma palavra até chegarmos no cemitério da cidadezinha. Já passava da meia-noite. Os poucos parentes que vieram em seus próprios carros nos esperavam no portão, aflitos. Não soube o que responder quando perguntaram pela demora. Fiquei no ônibus esperando o enterro acabar. Eu só queria que aquilo tudo terminasse. Recostei a cabeça na janela fria. Fechei os olhos. Foi então que uma luz intermitente me fez abri-los de novo. Olhei para além dos muros baixos do cemitério. Eram elas. 4 ou 5 daquelas bolas de fogo, se movendo lentas, em círculos,
como se estivessem cercando o lugar. O enterro terminou rápido. As pessoas voltaram para o ônibus em silêncio. Ninguém mais me olhava com acusação. Agora, era um medo compartilhado. Antes de partirmos, o mesmo homem que tinha falado sobre Ariane me chamou de lado. Moço, sei que o combinado não era esse, mas... Ele hesitou, olhando para a escuridão além do muro. Leva minha nora e a mãe dela de volta para a cidade. Por favor, o quanto antes. A gente tem medo que aquela coisa ainda esteja por aqui, atrás dela. Eu só concordei com a cabeça. O que mais eu poderia fazer? A viagem de volta foi a mais longa da minha vida. O ônibus enorme e quase vazio. Só eu, Ariane e a mãe dela, sentadas lá no meio. A menina chorava baixo, um som constante que parecia a trilha sonora daquela noite. Meus olhos não desgrudavam da estrada e do retrovisor. Cada farol que surgia atrás de mim era um novo susto. Cada sombra na beira da estrada me fazia apertar o volante com mais força. Quando finalmente as deixei em casa, na periferia da capital, senti um alívio que quase me derrubou. O silêncio no ônibus enorme e vazio era pesado. Chegava a sufocar. Devolvi o veículo para o meu tio na manhã seguinte. Ele me olhou, viu meu estado, as olheiras fundas. Viagem pesada, hein? Ele comentou. Foi, respondi. E foi só. Eu nunca mais dirigi aquele ônibus. Nunca mais dirigi nenhum ônibus. Inventei uma desculpa para o meu tio. Disse que não levava jeito. Ele não insistiu. Isso foi há quase 5 anos. Eu tento não pensar no assunto, tento dizer a mim mesmo que foi um sonho ruim, um delírio pelo cansaço. Mas não funciona. Aquele medo nunca mais saiu de mim. Outro dia eu estava voltando para casa de carro tarde da noite. Uma rua qualquer do meu bairro. Chovia fino. O limpador de para-brisa ia e voltava. E então eu vi uma mulher parada num ponto de ônibus, sob a luz amarelada e fraca de um poste. Uma cena absolutamente normal. Mas meu corpo reagiu antes da minha mente. Minha testa ficou gelada de suor. Minhas mãos grudaram no volante e, sem pensar, apertei o botão para travar as portas. Desviei o olhar. Acelerei um pouco mais do que devia só para passar por ela mais rápido. Foi só uma mulher esperando o transporte para casa. É o que a minha razão diz. Mas, por um segundo, naquela mulher parada no escuro, meu corpo soube que era a passageira da serra. Acho que certas coisas, quando acontecem, nunca vão embora de verdade. Elas só arrumam um canto para ficar dentro da gente. E de vez em quando, elas te lembram que continuam ali, viajando em silêncio, para sempre no banco da frente. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.